A paz do Senhor, meus irmãos, eu sou o missionário Bruno Silvestre e juntamente com a minha esposa, a irmã Ciane, e os nossos filhos Gabriel e Mariana, estamos realizando a obra missionária transcultural aqui na cidade de Terrassa, província de Barcelona, na região da Catalunha, na Espanha. Para nós é uma alegria imensa, um privilégio muito grande saudá-los com a paz do Senhor. E o fazemos saudando o meu sogro, pai da minha esposa, avô dos meus filhos, pastor Francisco Aldísio, dirigente dessa congregação e coordenador desse setor. A quem estendemos a saudação a todos os obreiros locais e também no setor e a todos os irmãos e irmãs, membros e congregados desta histórica congregação. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. E para nós, repito, é um privilégio muito grande poder participar do encerramento do trimestre da Escola Bíblica Dominical, que particularmente nesse trimestre tratou de um tema muito especial e muito caro para nós, que são as missões. Eu gostaria de começar o ensino nessa ocasião lendo com você o Salmo 117, tá bom? Eu não pretendo fazer uma abordagem geral e sistemática de tudo que foi falado ao longo dessas 14 lições, desses 14 domingos, Mas eu queria trazer uma abordagem mais experimental nossa e daquilo que particularmente julgo ser importante no entendimento desse tema tão central nas Sagradas Escrituras. Portanto, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no Salmo 117, que diz assim, eu leio na versão NVI: Louvem o Senhor todas as nações, exaltem-no todos os povos, porque imenso é o seu amor leal por nós, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia. Meus queridos, a título introdutório, eu gostaria de dizer algo que não é novidade para ninguém, mas que precisa marcar o nosso entendimento sobre Deus. E é o fato de que Deus está interessado no ser humano antes mesmo da fundação do mundo. Deus já estava interessado no ser humano antes de ele chamar um homem chamado Abraão e, a partir desse homem, prometer fazer dele uma grande nação. Não há dúvidas de que o chamado de Abraão é crucial para o entendimento da revelação do Evangelho nas Escrituras. Tanto é verdade que o apóstolo Paulo faz menção de que quando Deus fala com Abraão, que por meio dele todos os povos, todas as famílias da terra seriam abençoadas, e Paulo disse que ali Deus, o próprio Senhor, já estava revelando o Evangelho. Antes mesmo de Deus ter essa conversa, cara a cara com Abraão, Deus já estava interessado no homem, e nessa conversa fica claro e fica estabelecido ou revelado, esclarecido de uma maneira inequívoca onde Deus queria chegar. E Deus queria chegar não somente numa nação, não somente criar um povo, esse povo que teria ao longo da história da humanidade, e especialmente isso fica revelado nas Escrituras, teria um propósito tríplice, que era o de revelar a glória de Deus pelos feitos que Deus fez por meio de Israel, em favor do seu povo, abrindo o Mar Vermelho, mandando maná do céu, fazendo com que os seus heróis aparecessem e derrubassem gigantes e que vencessem guerras inimagináveis, como Gideão, por exemplo,
e, enfim, revelar a sua glória, revelar as Escrituras sagradas, a lei do Senhor, os seus mandamentos, o seu caráter e também, por fim, e de maneira proposital, revelar o Messias, Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Antes de Deus formar essa nação, Deus já havia planificado tudo isso. Deus já havia planejado tudo isso. E eu queria começar a desenvolver esse ensino de hoje tocando num ponto que eu julgo que é muito importante. É o fato de que Deus tem ou tinha, e claro, continua tendo, um plano e um propósito. Quando nós falamos de plano, nós estamos referindo-nos ao caminho que Deus está traçando para alcançar uma finalidade. A essa finalidade nós chamamos propósito. Uma coisa é ter um plano, outra coisa é ter um propósito. Tem gente às vezes que traça planos, mas não sabe, na verdade, onde quer chegar, que objetivo quer alcançar. E tem gente que às vezes tem um propósito, tem uma finalidade, mas não sabe como chegar nesse propósito. Deus é um ser moral, é uma trindade, né? É um ente que se revela em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E Deus tem tanto um plano, como Deus tem também um propósito. E o plano de Deus, queridos, foi revelar-se gradativamente ou gradualmente. Para quê? Para que ele pudesse habitar com esse homem, para que ele pudesse ter comunhão plena com esse homem. Esse ser humano que Deus fez para glorificar ele e para deleitar-se nele. Por isso aqui, nesse salmo, no Salmo 117, nós percebemos algo muito interessante. Nós percebemos o salmista conclamando as nações, conclamando os povos a louvar ao Senhor e a exaltar ao Senhor. É interessante notar que como o homem foi feito para glorificar a Deus e para deleitar-se em Deus, quando o salmista nos anima, quando o salmista nos convida a louvar ao Senhor e a exaltar ao Senhor, não é porque Deus deixaria de ser Deus se não fosse louvado. Até mesmo porque antes de tudo existir, ele já era. Eles, o Pai, o Filho e o Espírito, já habitavam em plena harmonia. Mas nessa explosão de amor, de unidade que houve na própria Trindade, a decisão de Deus foi criar o ser humano. Um ser humano que pudesse, repito, deleitar-se em Deus, encontrar contentamento em Deus e glorificar a Ele. Nesse sentido, Deus não necessita, não é um ser, melindroso, que necessita do louvor do ser humano, do elogio do ser humano, para que seja Deus, para sentir-se completo. Não. Deus já é Deus, sempre foi Deus, sempre será Deus. Mas, quando Deus é louvado, esse homem feito à imagem e semelhança dele, se converte em alguém completo, se converte em alguém feliz. Tanto é verdade que Jesus falou sobre isso em Mateus capítulo 5, Bem-aventurado. O que é uma pessoa bem-aventurada? É uma pessoa mais que feliz. É uma pessoa feliz, cheia de alegria, cheia de contentamento, cheia de deleite. E deleite no Senhor.
Mas o homem, ele pecou, ele caiu, ele se rebelou contra Deus, quando o próprio Deus deu a oportunidade para que ele o louvasse, e o louvasse de uma maneira voluntária, porque o louvor verdadeiro é aquele que é voluntário. O louvor verdadeiro, a exaltação verdadeira, é aquela que flui dos lábios, porque há um reconhecimento. Não é porque eu desejo obter algo de Deus que eu louvo. Não é porque eu desejo obter uma recompensa de Deus que eu o exalto. É interessante notar que, às vezes, quando nós percebemos algo belo na vida de alguém, flui naturalmente de nós o elogio. Ah, você viu irmão fulano? Irmão fulano como ele é amoroso. Ah, você viu irmã Beltrana? Você viu como ela serviu? Os louvores, eles acontecem de maneira natural. Por quê? Porque existe em nós uma percepção de algo belo. Existe em nós uma percepção de algo bonito, de algo prazeroso. E aqui o salmista está dizendo: louvem ao Senhor todas as nações. Sabe por quê? Aí ele explica: porque imenso é o seu amor leal por nós. Porque a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia. Aleluia. Deus, ele merece ser louvado. Deus merece ser exaltado. E é para isso que existe as missões, para que Deus seja glorificado, para que Deus seja conhecido, para que a beleza de Deus seja observada, para que a sua fidelidade, o seu amor, a sua misericórdia, a sua graça, a sua imutabilidade, a sua onisciência, onipresença, onipotência sejam reconhecidos e admirados. Para isso, as missões existem. Amém? E sobre isso nós vamos continuar conversando. E o primeiro, melhor dizendo, o segundo ponto que eu gostaria de abordar nessa aula é o seguinte: é que por que é que Deus ele não é louvado ou exaltado? Pelas nações, pelos povos, pelas etnias, por causa do pecado. Porque o pecado ou a queda rompeu esse elo de ligação do homem com Deus. O homem, por meio do pecado, se tornou inimigo de Deus, mas Deus, em seu infinito amor e misericórdia, caminhou em direção a esse homem que se rebelou, a esse homem que desobedeceu, e caminhou em relação a esse homem para restaurar a comunhão com ele, para reconciliar-se com ele. E essa sempre foi uma iniciativa de Deus. Não é uma iniciativa humana, não é a força do braço humano que faz com que o homem volte a ter comunhão com Deus, mas é o próprio Deus caminhando na direção do homem. Tanto é verdade que quando Adão pecou, Adão e Eva pecaram lá no Jardim do Éden, foi Deus quem foi atrás deles, foi Deus quem os buscou e perguntou: onde estás? É claro que essa é uma pergunta retórica. É claro que essa é uma pergunta que está demandando de Adão uma resposta. Claro que Deus sabia onde Adão estava, mas o que Deus queria ouvir era a voz de Adão. O que Deus queria ouvir era a voz do casal: onde estás? E Adão responde. E depois que Adão responde, Deus volta a falar com Adão. É claro que o pecado trouxe consequências, ele foi expulso do Éden, não pôde entrar novamente. Ele agora arcou, ou passaria a arcar,
com as consequências do seu pecado. Eva agora arcaria também com as consequências do pecado cometido. E a serpente também ouviu de Deus, pela primeira vez, o que os teólogos chamam de proto-evangelho. E o Senhor falou com a serpente no Éden, melhor dizendo, e disse: porém inimizade entre ti e a semente da mulher. Tu, serpente, lhe ferirás o calcanhar, mas ele te ferirá a cabeça. Glória a Deus. Pela primeira vez escutamos da própria boca de Deus a condenação contra o inimigo das nossas almas, contra o tentador, contra o destruidor, contra o acusador. Ele, o próprio Deus, que fez todas as coisas, estava comprometendo-se quando expressou da sua própria boca a condenação sobre o diabo, a condenação de Satanás. Quando nós avançamos na revelação bíblica, vamos notar que não somente no Éden há uma promessa de redenção, uma promessa de reconciliação, mas também quando Deus fala com Abraão. Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, verso 3, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Diz assim: abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. É interessante notar aqui algo, porque no capítulo 11, Torre de Babel, dispersão, povos sendo criados, culturas diferentes, idiomas diferentes, o homem pela força do seu braço, da sua inteligência, querendo alcançar a Deus. Deus frustra esse plano e diz: não são vocês, pela inteligência de vocês, que vão me alcançar. Sou eu quem sempre fui atrás de vocês, e sou eu quem vou me revelar a vocês. E por isso agora, Deus dá início, melhor dizendo, Deus dá continuidade agora ao seu plano, chamando um homem da terra de Ur, um homem que era um caldeu, um homem que era um idólatra. Mas quando Deus se faz ouvir, como diz uma canção aí, né? Ele falou e a sua voz rompeu a minha surdez. Quando Deus fala com Abraão, parece que ele deixa a idolatria de lado e agora ele passa a falar, a se relacionar com esse Deus que nem um olho viu, que nem um ser humano ouviu, mas que gerou nele uma convicção tão poderosa que agora Abraão não consegue mais voltar atrás. Ele crê e por isso é chamado de pai da fé. Glória a Deus. A revelação bíblica segue avançando e Deus agora fala com Davi. Quando abrimos a nossa Bíblia, no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 7, e quando lemos os versos 12 e 13, assim diz a palavra de Deus: quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com os seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá um templo em honra ao meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. É claro que essa profecia, ou essa promessa de Deus, ela vai ter o seu cumprimento na vida de Salomão, porque é Salomão quem constrói o templo, mas profundamente e de uma maneira espiritual, o verdadeiro e legítimo herdeiro do trono de Davi chama-se Jesus. Tanto é verdade que o cego lá que estava
sentado à porta da cidade de Jericó, ele chama, né? Ele clama: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Um título messiânico. Jesus, é como se estivesse dizendo: Jesus, eu creio que tu és o verdadeiro rei da nossa nação. Eu creio que tu és o verdadeiro rei de Israel. Aleluia. A revelação bíblica segue. E Deus continua fazendo promessas ao seu povo, e agora realiza uma promessa a Isaías, né? Melhor dizendo, ao seu povo Israel, mas usando agora o profeta Isaías, um texto muito conhecido, né? Isaías capítulo 9, verso 6, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe de Paz. Deus não se esquece das suas promessas. Quando lemos também em Jeremias capítulo 31, versos 31 ao 33, também uma promessa muito bela, a promessa de que Deus um dia escreveria a lei dele nos corações daqueles que crescem, nos corações do seu povo. Diz assim o texto: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Percebe qual é o propósito de Deus? Ter comunhão com as pessoas, ter comunhão com os seres que Ele mesmo criou. Mas essa comunhão, ela não é imposta. Porque a relação que Deus quer estabelecer com o ser humano é uma relação de amor e baseada em amor ou no amor. E toda relação amorosa é livre por natureza. Ninguém que ama alguém se junta a essa pessoa, se une a essa pessoa por obrigação. O faz por amor. Por isso é que Deus, Ele permite que o homem às vezes vá e depois volte. Por isso é que muitas pessoas se distanciam um tempo de Deus, depois retornam. Por isso que tem gente que realmente nunca quer saber de Deus, mas tem também aqueles remanescentes que amam ao Senhor verdadeiramente e que estão dispostos a permanecer com Ele e não abrir mão nunca da companhia do Senhor. A revelação bíblica prossegue e em Mateus capítulo 1, versos 18 a 21, nós vemos Espírito Santo, Deus falando com José. Ele pensou em largar Maria, né, quando soube que ela estava grávida do Espírito Santo. Mas Deus fala com ele e ele disse: não fuja, receba-a como esposa, porque o que está sendo gerado nela é do Espírito Santo. E você vai colocar o nome dessa criança de Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Aleluia. A revelação bíblica prossegue mais adiante. E em Atos capítulo 26, versos 6 e 7, quando o apóstolo Paulo está sendo julgado e apresentando a sua defesa, né, perante o rei Agripa, ele diz assim: eu estou sendo julgado por causa da promessa. Que promessa? A promessa que Deus fez lá no Gênesis 3,15. A promessa que Deus fez em Gênesis 12,3. A promessa que Deus fez em 2 Samuel 7,12,13. A promessa que Deus fez em Isaías 9,6 e em Jeremias 31 a 33. Por causa da promessa da vinda do Messias. E por fim, em Gálatas, no capítulo 3, verso 14, nós percebemos que
Essa promessa, queridos, ela tem um alcance inimaginável, porque ela não para em Jesus, mas ela também, por meio de Jesus, recebe um contorno todo especial, porque faz de nós, gentios, também participantes da promessa. Gálatas 3, verso 14, diz assim: isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, nós os gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Quando Jesus ressuscitou, ele prometeu que mandaria, que enviaria o Espírito Santo para aqueles que crescem nele. E essa promessa, ela se cumpre na nossa vida. Quero terminar essa primeira parte aqui, conclamando você a pensar que as nações precisam louvar a Deus, porque Deus merece ser louvado. As nações precisam exaltar a Deus, porque Deus merece ser exaltado. Porque o interesse de Deus na humanidade sempre foi anterior a toda a criação. E mesmo quando o homem pecou e se rebelou, Deus buscou esse homem, fazendo promessas e cumprindo as promessas que fez. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.